Nós estamos falando, então, de relações métricas no triângulo retângulo, certo? Relações métricas no triângulo retângulo. Na aula anterior, eu já mostrei para vocês de onde vêm as fórmulas, né? As fórmulas usadas nesse conteúdo. Não vou retomar toda aquela demonstração, mas vamos retomar, assim, as principais fórmulas, né? Onde eu uso, né? E onde colocar essas letras, né? Primeira coisa, a gente está falando de triângulos retângulos. Então, tem que ser um triângulo que tem um ângulo reto, tá? Fica aquele quadradinho no canto com um pontinho. Quer dizer que isso aqui vale 90 graus, é um ângulo reto, portanto, trata-se de um triângulo retângulo. Para a gente colocar as letras, porque as fórmulas se baseiam em letras, então a gente tem que saber onde colocar essas letras. Então, para facilitar o nosso entendimento, a hipotenusa, quem que é a hipotenusa? O lado maior do triângulo, tá? Eu vou representar pelo Azinho, pela letra Azinho, A minúsculo. Porque seria o lado oposto do vértice A. Então, onde tem o ângulo reto, é o vértice A, então letra maiúscula A, e o lado oposto a esse ângulo reto, a hipotenusa, sempre vai ser assim um triângulo retângulo, e eu dei o nome de Azinho, tá? Aqui em alguns livros e algumas apostilas difere um pouco quem que é o B, quem que é o C. Para acompanhar o que está no caderno do aluno, até mesmo que está no livro didático de vocês, o lado menor a gente chamou de B. Então, se esse lado é o B, é porque esse vértice é o B maiúsculo, tá? Da mesma forma, se esse lado aqui eu chamei de C, é porque esse vértice é o C, tá bem? O B e o C são chamados de catetos. Catetos são os lados que formam o ângulo reto, tá bom? Então, num triângulo retângulo, os catetos são os lados que formam o ângulo reto. E o que não é cateto é hipotenusa, que seria então o lado oposto ao ângulo reto ou o lado maior do triângulo retângulo. Tá? Daí, a gente tem uma informação que se você baixar do vértice A, ou seja, do ângulo reto, baixar a altura, né? Temos um segmento que eu chamo de altura. Essa altura é perpendicular. O que significa ser perpendicular? Forma ângulo reto com a hipotenusa, dos dois lados, né? Ângulo reto. E eu chamo isso aqui de H, né? Sempre na matemática, o H se refere à altura. E aí a gente dividiu, então, a hipotenusa em duas partes, né? Ó, tem essa parte e essa parte. Então, a gente chama de projeção. Seria como uma sombra. Pega o lado B, ó, pega o cateto B. Qual é a sombra do cateto B? É logo essa medida aqui embaixo, tá? Então, a gente chamou de N, certo? Menor, dá para gravar assim, né? N é menor que M, então na projeção o N é o lado menor, tá? E a projeção do C, né? Baixo C, a projeção do C, a sombra do C, é esse pedacinho aqui do M. Eu chamo de M. Ou seja, eu sei que o A é o mesmo que M mais N, certo? Quando a gente estiver num desenho, num exercício, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar onde está o ângulo reto e essas letrinhas, certo? Daí eu posso também fazer da seguinte forma, né? Eu também mostrei um macete de fazer por escada, por ter virado, né? T para baixo, T para cima. Como assim? Tendo aqui, vamos colocar direitinho aqui. O H, tá aqui. O N e o N. Então, tem aquelas situações assim. O T, quem que é o T? Formado, então, pelos dois catetos, tá? E a base aqui formada pelo H e pelo A. Então, esse é o T,
Tesão, né? T grande. Ou seja, o produto dos de cima é igual ao produto dos de baixo. Então, aqui a gente já tem uma daquelas formulazinhas. Vamos colocar aqui para a gente ir lembrando? Ou seja, o A vezes o H é igual, né, o produto aqui da base, né, do T, é igual ao produto das pontinhas ali de cima, C, B vezes C ou C vezes B. E aqui eu lembro que eu falei que a gente forma até uma frase se quiser, né? Ainda hoje brinco em casa. Né? A gente pode então associar as duas coisas. Bom, além do B, dessa técnica do T, a gente também tem assim, ó. Quando você tem, por exemplo, essas medidas só, o B, o N e o A, você tem duas das três e precisa descobrir a terceira. Aqui a gente consegue formar uma escada. Claro que não é proporcional pelo desenho que eu fiz, né? Mas é uma escadinha. Isso aqui, então, me informa que o cateto aqui ao quadrado vai ser igual a n vezes a. Então, seria outra relação bastante utilizada quando se fala em relações métricas, onde b ao quadrado é igual a n vezes a ou a vezes n, certo? Também é possível formar isso do outro lado. Vamos apagar. Aqui o m. Dá para você também construir aqui uma escada, né? Quando estiver no desenho, no exercício, se você consegue posicionar o seu desenho de forma a construir isso, você consegue também resolver sem lembrar dessas fórmulas. Então, seria uma macete, uma técnica para você fazer sem precisar ficar decorando, mas de qualquer forma tem que decorar alguma coisa, né? O que significa isso? Que o cateto que sobrou aqui fora, o C ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois, m vezes a ou a vezes n, certo? E a última relação, não é a última, né? Mas a última das mais utilizadas é quando tem o h, a altura, tem o m ou tem o n. Então, aqui você vai ter o desenho que você pode formar aqui é um T de cabeça para baixo, né? Quando isso acontece, também é uma escada, se você pensar bem, né? Uma escada central aqui. Qual que é a relação que a gente tem aqui? Que esse h ao quadrado é igual a m vezes n, ou n vezes n, tanto faz. Essa ordem da multiplicação, tanto faz, né? A ordem não interfere na multiplicação, porque o resultado é o mesmo. Então, essas são as 4 fórmulas mais utilizadas quando se trata de relações métricas em triângulo retângulo. Então, sempre lembrar que tem que ser um triângulo reto, tá? E se eu consigo posicionar desse jeito o desenho, a gente consegue resolver. Usando uma dessas 4 ou 2, depende, tá? E delas, depois a gente vai tirar também Pitágoras. Pitágoras dá para demonstrar de várias formas, e uma delas é usando essas relações métricas, ok? Então, eu vou aqui destacar, porque a gente vai acabar usando ali embaixo, no exercício, algumas ou todas dessas relações, certo? Então, essas relações a gente usa bastante. Daí, eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente tentar, bom, onde que eu vou usar, como que eu vou fazer, certo? Vou deixar aqui em cima as relações para facilitar. E aí, vamos ver esse exercício, o que dá para a gente fazer, né, com as informações dadas nele. Então, vamos lá. A chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo. Então, ele já afirmou no exercício. Uma coisa muito importante na hora de resolver exercícios de matemática, principalmente os de geometria, é que você nunca se baseia no desenho. Você tem que se basear, tem que tirar as informações, tem que ter certeza de alguma coisa pelas informações dadas. Nunca pelo eu acho, parece que aqui é desse jeito, parece que vale tanto, parece que mede tanto. Não. Sempre tem que se basear nas informações dadas
e naquelas que você pode ter certeza no próprio desenho, tá? Então, uma coisa que ele já afirmou é que é um triângulo retângulo. Opa, se é triângulo retângulo, então eu posso aplicar uma dessas relações aqui em cima, tá bom? Ou Pitágoras. Nesse momento não vai aparecer de Pitágoras pra gente. Pode até aparecer, né? Mas eu queria deixar um pouquinho para frente ainda. E as dimensões indicadas na figura? Então, o triângulo retângulo tem as medidas, olha. Esse lado mede 600, esse lado mede 800, ok? Qual é a distância entre o portão e o poço? Então, olhando para o desenho, nós temos o portão aqui, né? O portão está aqui. E o poço está do lado contrário, ó, o poço está aqui. Então, ele quer que você descubra esta distância. Esta distância. E agora, hein? Como que a gente vai descobrir essa distância? Bom, se a gente viu que pelo nosso modelo lá, o triângulo retângulo, o ângulo reto está no vértice A, então o lado oposto inteirinho é o lado Azinho. Bom, é o lado Azinho. E ele me deu os 600 e 800. Pela nossa resolução, esse aqui vai ser o lado menor é o lado B, e o lado médio é o lado C pela nossa resolução, certo? Então, ele só está viradinho com relação ao nosso desenho, ele só está invertido horizontalmente. Essa distância aqui seria qual das letras, né, que ele está pedindo? Seria o nosso H, que é a altura. Mas o que ele trouxe de informação aqui, eu vou ter que descobrir esse A. E para descobrir esse A, a gente vai ter que recorrer ao Pitágoras. Então, eu vou ter que dar um início já de Pitágoras, mas depois a gente foca nele, tá? O Pitágoras vocês também já conhecem, pelo que vocês já me falaram. Então, vamos tentar aqui fazer rapidinho. Só vou deixar ele numa posição que talvez fique mais interessante e fácil para a gente entender. Tem um ângulo reto, um lado menor mede 600 e um lado maior mede 800. E eles são os catetos, né? Porque formam esse ângulo reto. Então, esse aqui é a hipotenusa, que no caso aqui do nosso desenho é o Azinho, né? Se eu descobrir o Azinho, eu consigo usar aquele do T, ó. Esse vezes esse é igual ao H vezes A. Né? Porque daí eu tenho uma, duas, três informações, eu vou descobrir a quarta informação, que é o próprio Hzinho da altura. Tá bem? Então, como que é o Pitágoras? Vamos dar, então, uma relembrada, tá bom? Mas eu vou focar ainda uma aula só sobre ele, certo? No Pitágoras, a gente sabe que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, como eu já tinha comentado lá em cima, os catetos são os que formam o ângulo reto. Então, 600 é um cateto e 800 é outro cateto. Então, quando eu elevo esse ao quadrado e somo com esse outro também ao quadrado, é igual a pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado. Então, a gente pode escrever assim, ó. Hipe de hipotenusa, tá? Para não confundir com aquele Hzinho da altura. Quando eu pego a hipotenusa, elevo ao quadrado, é igual a pegar um dos catetos, elevar ao quadrado, e somar com outro cateto do mesmo jeito, elevando ao quadrado. Ok? Bom, segundo as relações métricas, as letras que a gente está usando, o nosso IP aqui é o nosso Azinho, é o lado maior. Então, eu já vou colocar aqui A ao quadrado. Agora, cateto, tanto faz a ordem. Então, vou começar tanto faz aqui a ordem. 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Bom, A ao quadrado, então, vai ser 600 ao quadrado é 600 vezes 600. Só que a gente não precisa ficar se matando para resolver esse tipo de conta. Como tem zeros, pega só o número que não tem zero. 6. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36.
Como tinha 2 zeros antes de fazer a potenciação, vai dobrar o número de zeros depois da potenciação. Então, isso aqui vai ficar com 4 zeros. Tinha 2, elevei ao quadrado, dobra o número de zeros, ok? A mesma coisa eu penso aqui no 800. 800 ao quadrado é 800 vezes 800. São números grandes, mas como tem zeros, pega só 8 vezes 8, 64. Como tinha 2 zeros, elevei ao quadrado, fica com 4 zeros. Então, o nosso A ao quadrado é igual a 360 mil, né? Isso aqui 360 mil mais 640 mil. E isso vai dar 1 milhão, correto? 1 milhão. Agora, o A ainda não está sozinho, eu preciso do valor do A sozinho. Ele ao quadrado é 1 milhão. Então, eu preciso fazer agora a operação inversa. A raiz quadrada de 1 milhão. Certo? Deixa eu escrever aqui. A raiz quadrada de 1 milhão. Da mesma forma que elevar ao quadrado dobra o número de zeros, extrair raiz quadrada é o processo inverso. Como tem só zeros, raiz quadrada de 1 vai ser sempre 1. Como tinha 6 zeros antes de tirar a raiz, quando eu tiro a raiz, fica pela metade o número de zeros. É o processo inverso mesmo, né? Potenciação e radiação são operações inversas. Então, o A vale 1000. 1000, nesse caso, metros. Então, todo o nosso Azinho aqui vale 1000. Agora, como eu havia comentado, a gente está usando relações métricas no triângulo retângulo. Eu tenho o B, tenho o C, tenho o A, quero descobrir o H. Então, eu uso o T, que nada mais é, ainda hoje brinco em casa. A vezes H é igual a B vezes C. Então, a gente vai descer um pouquinho aqui. Agora, utilizando mesmo a relação métrica, o produto de A por H é igual ao produto de B vezes C, que é o T que a gente forma no próprio desenho, ou ainda hoje brinca em casa. Substituindo as informações, o nosso A vale 1000, o nosso H a gente não sabe ainda, deixei ele lá. O nosso B é o lado menorzinho lá, o 600, vezes o C, que é 800. Então, temos que 1000H é igual a 600 vezes 800. 6 vezes 8, 48. 2 zeros lá, 2 zeros aqui, fica com 4 zeros. Então, o nosso H vai ser 480 mil dividido por 1000. Ou o que vai sobrar? 480 metros. Então, a distância entre o portão e o poço é de 480 metros. Então, é uma aplicação das relações métricas em um contexto, né, em um problema, tá bem? Então, a gente vai só mais um, para não ficar também muito puxado. Se eu não me engano, esse a gente colocou lá nas atividades, tá? É do Saresp, então é uma habilidade cobrada aí pelo governo também, nas provas do governo. Olha bem, um motorista, vou até ampliar um pouquinho aqui, ó. Um motorista vai da cidade A até a cidade E, passando por B, então ele não vai reto. Ele vai aqui por B para chegar no E, conforme mostra a figura. Dessa forma, ele percorreu, aí tem que descobrir quantos quilômetros ele percorreu, ok? Então, ó, ele saiu de A, vai chegar em E, tá? Só que ele fala que não vai reto, ó, passando por B. Então, ele vem aqui, pra cá, pra cá. E aí, sim, desta forma, quantos quilômetros ele percorreu? Eu já tenho essa medida. O que está faltando? Essa medida.
Bom, então vamos analisar o que podemos fazer. De acordo com o que a gente viu, nosso desenho lá inicial, ele já está, né, no formato até igualzinho que a gente já viu lá em cima. E ele está informando que aqui é o ângulo reto. Então, essa medida inteira aqui é o Azinho, né? Porque é o lado oposto à hipotenusa, certo? Esse é o lado C, esse é o lado B. Esse é o H e esse é a projeção. Lembra? O C projeta uma sombra, que no caso, como é a sombra maior, é a sombra M. Olha o que nós temos aqui. Eu preciso descobrir essa distância, que é o C. Eu consigo, então, formar aqui uma escada com as informações que eu tenho, aquela que eu preciso achar. Eu sei o valor do A, eu sei o valor do M, preciso descobrir o valor do C. Então, é aquela relação do C ao quadrado igual a M vezes A, ok? Então, C ao quadrado é igual a M vezes A ou A vezes M. O C ao quadrado eu não conheço, é o que eu quero descobrir, então eu mantenho o C ao quadrado aqui. O nosso M vale 16 e o nosso A vale 25. 16 vezes 25, quanto que dá? Alguém se arrisca? Opa, já deu 10 minutos já. 400, para facilitar aqui nosso trabalho. Então, como o C eu preciso do valor dele unitário, eu vou deixar o C aqui sozinho e vou extrair a raiz quadrada de 400, que a gente também conhece, certo? Que é 20. Então, o valor, o nosso C vale 20. Como está tudo em quilômetros, vale 20 quilômetros. Como a pergunta é quanto ele percorreu, já que ele saiu de A, passou por B para chegar até C, então ele andou, deixa eu limpar aqui. Ele saiu de A, veio aqui por B para chegar no E. O E eu já sei, acabei de descobrir o C vale 20. Então, ele percorreu quanto? 16 mais 20, ou seja, 36 quilômetros. Ok? Então, tá aí duas aplicações de relações métricas. Uma a gente teve que usar Pitágoras. Vamos fazer uma aula só com Pitágoras, tá? Mas espero que tenha ajudado.